Estamos aqui no nosso primeiro podcast. Primeiro, espero que de muitos. Espero que sim. Deus abençoe esse rolê. Não sabemos como vai ser, porque, claro, nenhuma de nós duas nunca gravou um podcast. Mas esse primeiro. Medo. Mas esse primeiro episódio vai ser meio que um episódio piloto, mas a gente também vai trazer um pouco de conteúdo, abordar um pouquinho aí o início de marketing e as mudanças que a pandemia está trazendo para o marketing. E mais para frente a gente vai se aprofundar mais nesse assunto também. Licença, senhora! Acho que faltou você dizer seu nome para nosso querido telespectador claro, saber senhora. quem que vos fala. Então, só para apresentar o canal em si, também a gente, né? Meu nome é Julie, eu sou formada em marketing e publicidade e, assim, sou apaixonada pela área, então, como é uma coisa que a gente já debatia há um tempo, né? A gente teve aí essa necessidade e essa vontade, é claro, antes de tudo, de criar um meio de comunicação e de ajudar algumas pessoas que têm interesse na área também. Olá, meu povo! Eu sou Priscila, sou formada em design e comecei trabalhando com marketing já tem um tempinho. E nesses caminhos, né, as pedras se tocaram, eu e Julie nos conhecemos. Nos reencontramos, porque é de outras vidas. Claro. Nos tornamos best friends e agora empreendedoras, né? Estamos aqui, como ela falou, para sanar dúvidas. Inclusive, não sei se vai captar o áudio, começou aqui o show canino na minha casa, né? Eles estão ensaiando para Broadway, é a peça que eles vão fazer, né? O show canino. Patrulha Canina, versão Broadway, o musical. E é isso, a gente veio aqui para sanar qualquer dúvida, conversar um pouco mais sobre marketing, sobre estratégia, sobre design, sobre comunicação. Então, vamos introduzir aí o assunto, mas hoje a gente vai falar dos modos de consumo, né? Como os modos de consumo estão mudando, mais especificamente junto com a pandemia. E também sobre como as empresas podem se adaptar a essas mudanças. A gente falou muito essa semana aí no feed sobre como as empresas poderiam começar, né? Sobre as novas oportunidades aí na pandemia. A gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Até os cachorros ficaram até silenciosos. Eles agora vão prestar atenção. Eles ansiosos para ouvir. Então, vamos começar com os meios de consumo e como eles estão mudando. A gente não vai se aprofundar tanto nisso agora, porque a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso mais para frente. Eu acho que essa pergunta é meio que retórica. É óbvio que os meios de consumo eles estão mudando, eles mudam sempre, né? O que a gente pode dizer é que realmente a pandemia ela acelerou muitas mudanças que já estavam acontecendo, tanto na comunicação, como na tecnologia, como no marketing, né? Porque eu acho que as coisas que algumas tendências que eram talvez para um ou 2 anos daqui para frente, elas começaram a realmente a ser implementadas agora. E quando a gente... eu acho assim, só interrompendo, eu acho também que existiu na questão da pandemia uma visão de que realmente era necessário. Muita empresa ainda tinha uma mentalidade assim, de tipo, poxa, será que é válido investir em digital? Ou se investir, será que vale a pena investir muito dinheiro no digital? Qual é esse orçamento? Então, muitas empresas tinham digital, mas como uma questão de tipo, vou estar aqui porque muitas outras empresas estão e eu preciso estar aqui, mas não entendia o real valor, né? E eu acho que a pandemia trouxe essa situação do tipo, olha, você precisa realmente entender isso aqui, o digital, e saber navegar nele. Era tipo, você está aqui porque você precisa realmente estar aqui. Exatamente. E assim, isso foi tanto como você mencionou, a nível de empresarial, né? Tanto as empresas como os consumidores em si também. Eu acho que muita gente que ainda tinha aquela dúvida, eu acho que isso não era tanto presente na nossa geração, mas muita gente, muito consumidor em geral, que ainda tinha dúvida, ainda tinha uma certa segurança em usar o e-commerce, né? Em usar as plataformas digitais especificamente para compras, porque para outros tipos de atividade eu acho que está presente na maioria das pessoas hoje em dia. Mas as pessoas que ainda tinham uma insegurança em relação a usarem isso para compra, hoje em dia meio que se viram numa situação em que tudo que elas tinham era como forma de consumo eram as plataformas digitais. Então, isso acabou mudando tanto os meios de consumo quanto as empresas. As empresas que tinham ali a dúvida sobre quando iam começar a transformação digital, que a gente chama, né? Elas agora se viram na necessidade aí muito crescente de investir mais e mais nisso também.
E outra coisa que eu acho muito interessante, assim, da gente contextualizar também é sobre os períodos que as próprias empresas passaram aí para chegar nisso, né? Porque hoje em dia a gente consegue ver mais nitidamente a pandemia e como ela afetou o mundo, por mais que a gente ainda não saiba as consequências que a gente vai passar disso. Mas no início, muitas empresas ainda tinham dúvidas, que hoje em dia parecem até meio óbvias, no estágio que a gente está da pandemia, mas dúvidas sobre como agir, sobre como interagir, e acabou que, em vez de tentarem se adaptar e entender o que estava acontecendo, elas acabaram retraindo completamente, algumas cortaram completamente o marketing, Sim. outras na tentativa de tentar sobreviver também, né? Outras acabaram colocando comunicações fora de contexto também, que também prejudica a imagem de uma marca. Então, eu acho que houveram aí 3 fatores principais. O primeiro as empresas de início ficaram se perguntando se elas iam sobreviver, então acho que a primeira pergunta aí vou sobreviver. A segunda pergunta que surgiu foi, eu vou crescer, né? Acho que viram que iam sobreviver, começaram a se perguntar, ok, mas eu consigo crescer aqui? E eu acho que eu vi também o terceiro momento ali, que é o que a gente está vivendo também, que vai viver, desculpa, após a pandemia, que é o momento do, ok, mas como eu impeço de que isso me afete novamente, né? Não, assim, e o lance é que a gente, a nossa geração, a geração antes da gente, que seriam esses empresários, vamos supor, dessas grandes empresas ou pequenas empresas, a gente não viveu um cenário de pandemia antes. E Exato. principalmente a gente não viveu um cenário de pandemia antes, tendo o digital como um aliado. Então, o que acontece? Na hora que foi instaurado, muita empresa não agiu pela questão da venda, né? Tipo, meu Deus, como eu vou vender agora? E aí acabou tendo esses atropelos, algumas empresas atropelaram, né? Foram ter a pressa e acabaram atropelaram na comunicação. Outras empresas fizeram, peraí, calma, não sei o que fazer e se afastaram, né? Deixaram de investir. E aí o que acontece? Realmente, agora é um momento de se parar e de se analisar e entender que, assim, a gente que trabalha na área, a gente sabe que existe a gente vende para alguém. A empresa, o profissional vende para alguém. Então, sempre colocar esse alguém no centro era a nossa prioridade antes. E agora se tornou maior essa prioridade, porque eu só consigo me conectar com ele agora se eu entender essa situação que ele está passando. Uhum. Porque não é só a grande empresa, a pequena empresa, o empreendedor que está passando pela pandemia. Está todo mundo passando pela pandemia. Exato. E aí é como tu falou, tipo, por isso que agora foi mais importante ainda parar e ir atrás dessas questões de como ser assertivo, né, na comunicação e como algumas empresas não conseguiram, outras conseguiram e por aí vai. É. Exato, e eu acho que tem alguns fatores aí que ajudam a gente a analisar essas mudanças, ajudam a responder também aquelas 3 perguntas do eu vou sobreviver, como é que eu vou crescer, como é que eu Uhum, impeço de acontecer, sim. que é a capacidade da gente entender, de cada empresa saber entender a demanda versus a capacidade de operar, né? Acho que isso, a análise disso, ela responde literalmente essas 3 perguntas, porque a gente está vivendo um cenário em que muitas empresas que antes tinham uma demanda que já conheciam a capacidade de operar normal, estão agora completamente, num cenário completamente diferente, completamente afetadas. E acho que a principal, tem 3 cenários aí, o primeiro deles não que existe uma ordem, né? Mas o primeiro deles é uma empresa que tem uma alta demanda, mas uma baixa capacidade de operar. Como exemplo, tem aí a Nintendo, né? Com o Nintendo Switch. Sim. Começou a surgir uma demanda enorme no mercado, as pessoas em casa, com muito tempo livre, muita gente tentando comprar um Nintendo Switch, mas a capacidade de operação dele estava muito limitada, então começou a faltar no mercado. Então, é um claro exemplo aí de alta demanda, mas de baixa capacidade de operar. Houveram também muitas empresas com uma alta capacidade de operar, mas com baixa demanda, né? E, claro, as mais Sim. afetadas, que foram as com baixa capacidade de operar e a baixa demanda, como é a casa da aviação, como é a casa de eventos também, que foram completamente afetadas, né? Claro que o cenário ideal para quem quer começar uma empresa, quem quer começar uma empresa no meio de uma pandemia, ou para quem quer meio que se adaptar, é quando a gente tem um cenário de alta demanda versus junto com a alta capacidade de operar. Mas nem sempre isso vai ser o caso, e eu acho que essa pandemia veio para mostrar também
o quanto os macrofatores, né, o quanto os fatores externos podem afetar bastante uma empresa também, e quais são aí as regras que devem ser mudadas. Mas eu acho que o primeiro passo é saber analisar isso, né, saber analisar a sua demanda e saber analisar a sua capacidade de operar e saber se prevenir situações assim também, porque é o que muitas empresas estão tendo que fazer. Então, empresas gigantes, aqui na Inglaterra tem o exemplo da Primark, né, uma empresa enorme de roupas, quando ela reabriu, eles estão reabrindo aqui essa semana, horas e horas de fila de pessoas fora, mas elas não tinham vendas online. Então, por mais que seja uma empresa muito grande, os gastos também são muito grandes. Existia uma demanda, as pessoas queriam continuar comprando roupa, por incrível que pareça, mas não existia nenhum tipo de plataforma online que elas pudessem fazer isso. Enquanto que empresas menores, empresas locais, simplesmente por ter um e-commerce, podiam continuar atendendo essa demanda do mercado. Então, assim, é muito importante saber analisar essas duas coisas também. Na verdade, a realidade do e-commerce, o e-commerce já existe há muitos anos, né? Mas a realidade do e-commerce, ele não é tão presente como a gente espera que ele seja. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, no interior, muitas empresas foram prejudicadas. Porque aqui o polo têxtil, o polo da moda é muito forte, mas assim, a maioria do produto é vendido em feira. Uhum. A maioria do produto. E tanto a empresa não estava preparada para vender em e-commerce, como o público também não estava preparado para comprar em e-commerce, no caso de muitas empresas do interior, né? Então, assim, realmente é complicado adquirir essa visão e foi necessário acontecer uma coisa dessa, assim, dessa magnitude, infelizmente, né? Para muita gente parar e fazer, gente, e agora? E agora, como é que eu faço? Porque muita empresa pode quebrar, porque, como você falou, não tem como atender, falta recurso, falta pessoas para comprar, e são produtos bons que vão deixar de estar no mercado, né? Sendo ofertados. Exato. E essa questão também do mercado local também tem uma importância grande, né? Porque tem um dado aqui, da Vality, que mostra que, na verdade, 7 a cada 10 pessoas durante a pandemia começaram a dar maior importância aos produtores locais, né? E claro que isso também tem um fato de que a dificuldade de locomoção em geral ficou maior. Aqui, por exemplo, era proibido você ir para longe mesmo de carro. A dificuldade da locomoção também é uma questão importante, mas esse dado em específico, ele é sobre como as pessoas enxergam, né, a economia local. E a pandemia, ela fez as pessoas enxergarem a importância de você estar ajudando também ali o empresário local. E isso é algo positivo também para quem está precisando começar agora, né? Porque acho que outra coisa importante é que o Brasil, ele tem ali uma veia empreendedora muito forte. Isso com certeza. Isso é particularmente mais forte em períodos de crise, né? Quando a taxa de desemprego ela é maior, as pessoas começam a buscar outras maneiras de empreender também. Mas assim, também é preciso analisar quais são as oportunidades certas e qual dessas oportunidades também podem ser levadas para o mundo pós-pandemia, né? Porque da mesma maneira que a gente vê aqui a importância das empresas bem estruturadas, como elas estão sobrevivendo agora, é importante também a empresa que vai iniciar se estruturar bem para o futuro e para as possíveis mudanças que ainda vão vir no mundo pós-pandemia também, né? Assim, acho que você resumiu bem essa questão do mercado local. Realmente houve também um esforço da própria empresa Facebook, né, em estar apoiando isso. Tem uma página Facebook para pequenas empresas, para microempreendedores. O próprio Instagram fez aquela possibilidade de você marcar o que seria o local. E as pessoas também se engajaram nessa causa. As pessoas se engajaram, as pessoas começaram a compartilhar mais. Olha, eu comprei isso aqui no fulaninho e marcou, colocou o mercado local. Então, isso mostra que existia uma união de se manter. Porque o mercado, o cliente não deixou de consumir. Acho que é importante frisar. O cliente ele não deixou de consumir, ele mudou alguns aspectos de consumo, como você própria falou, a Nintendo. Então, tipo, quando as pessoas ficaram em casa, que não tinham outra forma de se entreter, poxa, o que é que eu vou fazer em casa? Então, tipo, existiu essa parcela que disse assim, eu vou comprar um videogame, eu vou jogar, estou em casa. E aí a Nintendo não estava preparada para isso, vamos assim dizer. Ela operou, é claro, ela conseguiu atender a demanda, mas houve esse tempozinho, né, para atender.
A mesma coisa em caso de alimentação, né? O iFood não estava preparado para no Dia dos Namorados se todo mundo pedir alguma coisa e o serviço ficar fora do ar. Então, acho que o grande lance é a gente entender que o cliente, ele mudou a forma de consumir, mas ele não deixou de consumir na pandemia e ele não vai deixar de consumir. Então, para essas pessoas que estão começando, que iniciaram um negócio durante a pandemia, é entender que se você já está operando hoje na pandemia e você está conseguindo operar bem na pandemia, você consegue levar isso para um cenário pós, onde a gente vai estar melhor e onde o consumidor vai estar também podendo ter um outro estilo de vida, né? Exato. Exato, você tocou num ponto muito importante aí, que acho que a nossa geração, ela é a consumo, logo existo, né? Então, a gente nunca vai deixar de consumir, e é por isso que é tão importante a gente entender que investir em marketing ainda é algo muito importante. Quando a gente diz investir, sim, aliás, o canal em si, né, o marketing em dose dupla, quando a gente fala em investir aqui, como a gente está falando principalmente de micro, pequenas empresas, a gente não está falando necessariamente de investimento de dinheiro, mas muitas vezes o investimento de marketing é um investimento de esforço, de tempo também, né, que não deixa de ser um tipo de investimento. Então, o investimento em marketing ele ainda continua sendo muito importante, justamente porque as pessoas não param de consumir. Talvez o modo de consumo delas de agora esteja afetando completamente a sua empresa, o seu negócio, mas se você conseguir segurar isso, se você conseguir segurar as pontas e conseguir manter a comunicação ativa, com certeza você, quando as coisas se normalizarem, você vai estar muito mais forte do que quem se retraiu completamente. E isso é uma verdade tão grande que até no reflexo de como as redes sociais funcionam, isso acontece, né? Porque quando você deixa de falar muito com a pessoa, quando você para totalmente de falar com ela, é claro que você vai ter, por exemplo, menos assunto, isso é natural. Isso também acontece nas redes sociais. Quando uma página ela para de postar, as pessoas entendem, talvez essa página não seja tão relevante, talvez ela suma de novo. Então, o próprio algoritmo do Facebook e do Instagram, ele vai parar de lhe mostrar também. Então, é importante você continuar ali na comunicação. E quando a gente diz continuar na comunicação, é claro, acho que tem que ser analisado também o contexto, o tipo de conteúdo. É uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Eu acho que todo mundo da área bate muito na tecla, porque já não é mais uma novidade que todas as marcas agora elas precisam ser humanizadas. E isso dentro de uma pandemia, ela tem a questão de você ser humanizado, ela tem um papel ainda mais importante sobre como as pessoas vão visualizar a sua marca quando a pandemia acabar. E é também interessante observar como o que significa humanizado mudou. A essência, claro, que é a mesma, a essência de humanização ela é a mesma, mas a maneira imagética que isso mudou na pandemia é muito interessante observar também. Então, tem um dado aqui de que quase 30%, 27,4%, para ser mais preciso, das propagandas nas redes sociais, elas pararam de usar a interação humana. Então, no momento que todo mundo dizia, olha, quanto mais interação humana você tiver, mesmo dentro da tecnologia, melhor. Hoje em dia, você postar foto de um abraço, de um beijo, de um contato muito próximo, em vez de trazer uma imagem humanizada, ela pode fazer o contrário, né? Porque a gente está vivendo numa situação em que as pessoas sabem que precisam fazer distanciamento social, em que estarem muito próximas pode apresentar um risco à saúde. Então, até a maneira de você ser humanizado está mudando. Talvez até um tipo de distanciamento mesmo nas redes sociais, e não distanciamento entre a marca e a pessoa, né? Distanciamento, eu digo distanciamento físico mesmo, imagético ali. Ele agora é importante e é algo que a gente nunca imaginou estar passando, né, Pri? Eu acho assim, nunca que eu ia imaginar estar dizendo para a marca, não, segura essa imagem, ela está com muitas pessoas, ou isso é algo que a gente não imaginava estar dando numa posição de marketing como conselho para as empresas, mas é algo que tem sido que está mudando, que mudou muito junto com a pandemia, né? Na verdade, eu acho que isso vem muito também do reflexo da contaminação, né? A doença, ela é muito fácil de ser propagada. Então, o que acontece? A marca também, ela assumiu uma posição, assim, algumas marcas assumiram a posição de ter o compromisso com a mensagem. Então, tipo, por isso que esse dado é tão relevante. É o compromisso com a mensagem. Se a doença ela é propagada por esse contato, a gente também tem que alertar, a gente tem que ser fiel à nossa mensagem.
Eu acho que o grande lance da rede social, como o próprio nome falou, social. Eu tenho que estar dentro do que está acontecendo no mundo, eu tenho que estar dentro do que está acontecendo com o meu cliente, com o meu público, naquele momento. É. Então, se está acontecendo isso, eu não posso ser alheio a isso. Eu não posso, como marca, ser alheio a isso. Eu tenho que entrar dentro da conversa com ele. Assim, pelo menos os meus clientes nessa época de pandemia, a gente sempre estava conversando sobre isso. Sobre, pô, eu não posso fazer um discurso aqui de tipo, ó, fique aqui, vá para o parque, abrace seu pai, sua mãe, abrace seu vizinho. Não, agora eu não posso. Agora eu não posso. O que é que eu posso fazer com relação a isso? Entendeu? Porque a mensagem, ela tem que ser clara. Não Uhum. é só uma questão é ser humano, porque as pessoas querem isso, né? As pessoas necessitam disso. Ninguém compra mais só pelo produto, as pessoas compram pelos valores Isso. da empresa. Aquela coisa antigamente que tinha missão, valores, isso realmente está sendo implementado hoje. As pessoas não compram mais só pelo produto, elas compram pelo valor da empresa, pelo que a empresa traz pelo social, né? Então, nesse momento, é pensar, ok, eu sou humana e como humano, uma empresa humanizada, o que é que eu posso fazer nesse cenário? Eu não posso não posso não, eu não devo, né, divulgar algo que possa ser usado como uma mensagem dúbia, como uma mensagem que acaba ocasionando isso de não ser consciente, né? De não ser empático nesse momento. Se hoje a gente está tendo que não se tocar, falar de longe, um tchauzinho, usar máscara, eu tenho que ser empático com isso. Então, assim, eu acho até que teve muita discussão no âmbito da moda, mais precisamente, essa questão da máscara, né? Muitas empresas, assim, apostaram na máscara como uma alternativa, mas não souberam passar a mensagem da importância da máscara e acabou isso gerando mais resultados negativos, né, do que positivos. Isso. Isso, e eu acho que isso tudo que você diz, assim, só reforça o quanto que as empresas, elas não são mais passivas, né? Elas são ativas, e é muito importante conseguir entender isso e aplicar isso para o mercado também. Então, as pessoas, o que é ser humano, né? Onde antigamente era um É, abraço, hoje em dia a falta de um abraço, você deixar de ver uma pessoa, ela na verdade tem aquele instinto de proteção e de humanidade muito maior dentro de uma pandemia. Então, observar essas coisas que estão acontecendo também, né, dentro da sociedade e conseguir aplicar isso à marca é muito importante também. sim. E eu acho que, assim, para quem está pensando em como fazer a melhor comunicação, em como investir, no que é que eu posso ou não posso falar, eu acho que quando você tem esses valores muito bem delimitados, isso acaba se tornando quase que intuitivo, mesmo de acordo com o que a sociedade está passando, mesmo de acordo com o mundo, a gente ainda vai sofrer muitas ondas, né, dentro das redes sociais, muitas ondas sociais, muitos debates, Sim. muitas coisas ainda vão acontecer, e quando a marca ela é firme no seu posicionamento, ela consegue se adequar muito bem a essas necessidades, assim como a gente, né, como ser humano consegue também. É. E a gente, como ser humano, às vezes também tem aquela dúvida de será que eu devo estar falando sobre isso? Será que eu sei o suficiente sobre isso? E como marca, isso também é muito importante. Então, o seu tipo de posicionamento, o seu tipo de levantamento, você sempre deve fazer isso de acordo com o que faz sentido para a sua marca, com o que faz sentido para o você marca e também para o que faz sentido para claro, para os consumidores, mas você também deve conseguir ter um discernimento, um entendimento daquele assunto. Se você não tiver, o ideal é que você se Justo. posicione, mas se você não tiver, é melhor não se posicionar, porque às vezes um posicionamento mal aplicado, ele pode acabar manchando a imagem de uma marca completamente, né, Pri? Pois é, assim, se você não tem o seu valor definido, seu valor como um microempreendedor, como uma pequena empresa, eu acho que vale a pena você refletir sobre esse valor antes de você levantar uma bandeira, antes de você se posicionar, porque você pode acabar ofendendo alguém, machucando alguém, e, e hoje, na época que nós vivemos, isso é muito danoso, a gente está vivendo num momento tão sensível. Assim, eu acho que realmente a palavra seria empatia. É, Acho que você primeiro tem que rever seus valores e depois
pensar na empatia. É. Porque essa pandemia, a meu ver, trouxe uma questão do tipo, o cliente ele sempre teve suas dores. E você, como empresa, sempre trouxe um produto ou um serviço para solucionar a dor dele. Uhum. Só que você agora você tá vivendo a dor dele. Você, como empresa, você está vivendo a dor dele. Que é uma dor geral, que é uma dor de uma pandemia, a dor do isolamento social, a dor de uma incerteza, né? Que a gente não tem certeza de nada com relação a isso. Economia e saúde. Então, se a gente está compartilhando essa dor, por que não ser empático? Exato. É isso. Exato. E eu acho que quando a empresa ela tem ali uma persona muito definida, isso também ajuda muito. Então, por exemplo, alguns dos meus clientes me perguntaram recentemente, ok, os que estão tendo muita oportunidade, uma demanda muito alta, estão podendo investir em marketing, estão tendo a conversa de como é que eu estou vendendo muito, mais do que o normal, como é que eu posso continuar com a comunicação sensível, quando é claro que eu também estou não vou usar a palavra aproveitando pejorativamente, mas quando eu também estou tirando o aproveitamento das maneiras de consumo atuais. E assim, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar é você como pessoa, o que você faria? Você e sua marca como pessoa, o que ela faria? E essa resposta fica fácil de responder. Por exemplo, se eu tivesse talvez não rios de dinheiro, porque eu estou falando de empresas menores, mas se eu tivesse um pouquinho de dinheiro agora e eu pudesse aplicar para ajudar alguma coisa, o que é que eu faria? Às vezes você pode ajudar o seu hospital local com máquina. Às vezes você tem um tipo de operação com máscara, desculpa. Às vezes você tem um tipo de operação que permita com que você ajude na logística de alguma empresa local também. Talvez você consiga ajudar de diversas maneiras. Então, o que você, marca, faria com um pouco mais de investimento? E eu tenho certeza que isso também, além de trazer um retorno social, o retorno social e uma sociedade saudável, né? Em todos os aspectos, isso sempre vai ter como consequência algo muito positivo para as marcas. Então, quando você está ajudando ali o seu entorno, sua comunidade, pode ter certeza que uma comunidade saudável, uma comunidade bem, vai ajudar a sua marca de volta muito mais do que quando a gente está passando por um momento mais difícil. Então, esses investimentos, eles também voltam, não que é claro que quando a gente fala de brand e de pessoa, o investimento, e quando a gente fala de investimento, não é necessariamente que você vai ter aquilo em retorno financeiro, mas com certeza você vai ter ali, Sim, em vários outros aspectos, retornos positivos em termos de brand awareness mesmo para sua marca, né? Eu acho que é justamente isso. É você investir não para ter o retorno do capital, do dinheiro, mas ter o retorno de ter essa conexão com o seu cliente. Nós somos feitos de conexões. Nós estamos aqui para se conectar com outras pessoas e trocarmos essas ideias. E no caso de uma marca e de um produto, de trocar serviços, de trocar vendas. Então, realmente é pensar nisso. Tipo, como você falou, se a empresa está indo bem, está vendendo bem, fazer essas perguntas, certo, estou vendendo bem, o que eu posso fazer para ajudar nesse cenário? Entendeu? E Exato. apoiar causas, assim, tem muita gente que não está tendo essa oportunidade, né? E, enfim, seria muito bom, seria tipo o mundo ideal se, tipo, independente da pandemia, toda a empresa ajudasse socialmente. Independente desse cenário, o mundo para mim seria perfeito assim, se toda empresa precisei aqui tirar essa árvore e vou plantar mais 30 no lugar. Exato. Entendeu? Reciclar. Seria interessante isso. Ok, eu tô me esforçando muito para vender aqui para esse cliente X, esse público X, e eu vou ter essa causa humanitária, vou estar apoiando aqui essa comunidade Y e por aí vai. Para mim, isso seria o mundo perfeito. Exato. Quando as marcas realmente param e começam a investir em outras causas além delas mesmas. Exato, exato. Acho que se cada um trabalhar para deixar o mundo um pouquinho melhor, né, isso ajuda muito. E dentro de uma pandemia tem vários players, né? O próprio consumidor, as marcas, as instituições, o governo. Então, tudo isso vai ter um impacto, no final das contas, de como a gente vai sair disso, né? E acho que isso tudo é uma questão muito importante também para quem está iniciando uma marca, pensar desde o início. Uhum. Eu acho que, assim, para finalizar, eu acho que o que as marcas podem tirar de proveito, né? E eu não digo isso de uma maneira
pejorativa, mas o que elas podem aprender com tudo isso, já que é uma situação inevitável para todos, é realmente tirar a importância de você, da transformação digital para as empresas, a importância de, mais do que isso, de você ter uma comunicação clara, delimitada, humanizada mais uma vez, no sentido de você conseguir se conectar ali com a pessoa, porque isso muda, né? Isso muda muito com as ondas sociais, isso muda muito enfim, mudou muito, muito mesmo com a pandemia também. E que isso seja sempre um reflexo do que a empresa é, porque com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande no mundo, né? Nos próximos podcasts, a gente também vai trazer um pouco mais sobre isso, sobre o que a sua empresa pode fazer, quais são as plataformas que vocês podem utilizar. Eu vejo muita gente está iniciando aí, muito estudante, muitas pessoas estão iniciando a carreira, muitas empresas que estavam ali para começar, algumas tinham acabado de pegar um escritório, estão um pouco perdidas do que fazer. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar um pouquinho algumas dessas pessoas mesmo que não responder algumas perguntas, mas até se questionarem um pouquinho do que é que pode ser feito para que, né, isso tenha algum tipo de impacto positivo em quem quer começar um negócio, né? O nosso intuito aqui é tentar trazer a clareza, né? Assim, não só desse assunto específico, mas de outros contextos. Eu acho que muita gente teve que se adaptar a esse cenário e por isso começou a empreender. Então, como empreender na área de marketing, na área de comunicação, no âmbito digital, de uma maneira que seja assertiva para o seu negócio? Isso. E é essa a nossa proposta, assim, de trazer isso. Trazer a gente, como o Júlio falou, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu acredito que grande delas a gente vai conseguir responder, e se não conseguir, a gente vai se propor a estudar e tentar responder, que eu acho que essa é a base, né? É sempre, tipo, voltar, estudar, ler, implementar. Assim, eu vejo o que a gente está vivendo hoje, essa situação, como um aprendizado para mim profissionalmente. Eu pude realmente ver cases de sucesso, cases que não deram certo. Eu pude, como profissional da área, poder trocar uma ideia com essas empresas e a gente poder conseguir fazer um trabalho, assim, dentro do que, para mim, era o mínimo, que é justamente essa questão de ser empata, né? É claro que a gente sabe que, enfim, cada caso é um caso, cada empresa vai ter algum posicionamento, mas, assim, eu particularmente fiquei satisfeita com as empresas que eu estou prestando esse serviço, porque elas estavam nessa mesma vibe que eu, e elas, quando eu comecei a falar sobre isso, elas já estavam meio que tipo, é isso mesmo, concordamos, não concordamos. E é isso, eu acho que foi, para mim, um aprendizado. Está sendo, né? Porque a gente ainda está vivendo isso. Com certeza, eu acho que a gente vai aprender muitas coisas novas no final de tudo isso, mas também tem alguns aprendizados passados que podem ser aplicados aqui. Sim. Um deles é que as crises não duram mais hoje em dia, tanto quanto duravam antigamente. É claro que essa é uma crise, como é uma crise que mexe muito com a saúde, então é claro que ela é muito mais delicada, mas em termos econômicos, as crises de hoje não duram mais tanto quanto as de antigamente, então não se preocupe tanto em estar iniciando ou não uma nova empresa, só saiba que o que realmente é a palavra aqui é saber se adaptar, e saber se adaptar, claro, sempre colocando em frente a empatia, acho que para tudo no mundo, né, é muito importante também. Então, acho que, para finalizar, 3 coisas para você levar desse podcast, 3 coisas que eu acho que é para você pensar em quando for montar a empresa, em quando for iniciar a empresa, e até para pensar nas atuais modos de consumo. Acho que número 1 é quem sobrevive é quem se adapta, independente do seu tamanho. Todas as empresas, elas vão ter que se adaptar em algum momento, porque a sociedade e a tecnologia, tudo está mudando muito. Então, quem sobrevive é quem se adapta. Seja flexível! Seja flexível. A gente fez um post aí falando nessa semana. Seja flexível. Gente, o Orkut morreu, mas a maneira de se comunicar online só evoluiu. O Orkut morreu. A gente achou, meu Deus, o que vai ser da gente sem Orkut? Hoje em dia estamos aí com o Facebook, estamos aí com o Instagram. Nem lembra. Já a gente não lembra nem o que é Facebook mais. Não pode nem dizer isso, não. Marquinhos mata a gente. Vai cortar nós, Marque, corta nós não, Marque. Eu acho que número 2 é a oportunidade mesmo na crise, mas a palavra de ordem é empatia.
Sim. E acho que isso também vale para o número 3, que sim, você deve continuar investindo em marketing, você deve continuar investindo em comunicação, mas mais uma vez, a palavra de ordem aqui é a empatia. E é isso, né? Vamos continuar com os nossos conteúdos semanais aí no Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum conteúdo específico, mas a gente vai trazer aí vários conteúdos. Vamos trazer alguns convidados também para estar comentando com a gente um pouquinho de marketing, um pouquinho sobre as mudanças que, não só da pandemia, mas as mudanças que estão acontecendo o tempo inteiro, né? Então é isso. Sim. Muito obrigada. É isso, gente. Se inscreva no Foi um canal. prazer. Foi um prazer estar aqui, colocando minha voz para jogo. E é isso. Acho que sigam nossas redes sociais, Marketing Dose Dupla. Fiquem de olho, a gente vai sempre estar tentando trazer conteúdos novos e questionamentos e respostas, né? E esse diálogo é importante para a gente. E é isso, assim. Vamos construindo esse relacionamento. Valeu. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!